Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Cefaz, cuja missão é captar e gerir os recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado e promover a cidadania fiscal, vai completar neste mês de setembro de 2019 exatos 183 anos de existência. Mas o que esse resgate histórico tem em comum com esse momento? Acreditamos que tem tudo a ver. A Secretaria da Fazenda do Ceará, Cefaz, implanta nessa oportunidade o projeto Cefaz Dialoga, que tem o objetivo de promover uma maior interação entre o fisco estadual e a comunidade. Com a iniciativa, a Cefaz Ceará pretende fortalecer a comunicação com os contribuintes e entidades representativas das entidades de classe, das categorias profissionais, enfim, do setor produtivo cearense. Colegas fazendários, senhoras e senhores contadores e estudantes de contabilidade, nesse momento vamos fazer a composição da mesa oficial para a abertura do Cefaz Dialoga em sua primeira edição. Convidamos inicialmente a excelentíssima senhora secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacopaíba. Também convidamos a excelentíssima senhora secretária executiva da Receita da Fazenda, Liana Machado. E o ilustríssimo senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC, do Ceará, Robson de Castro. Para a gente é mais uma alegria, mais uma vez. Hoje de manhã estivemos aqui nesse auditório lotado de servidores e nossa alegria é ainda maior quando nesse palco aqui, daqui a gente consegue ver os representantes, né, dos nossos contribuintes, aqueles que de fato operacionalizam e tornam viável, em larga medida, a arrecadação desse Estado. A gente sabe que já passou o tempo, né, em que majoritariamente a constituição do crédito tributário é feita pelo fisco, então as grandes arrecadações do nosso país, elas se operam pelas mãos dos senhores. E aí nós estamos, eu diria, numa nova toada aqui na nossa secretaria, no sentido de construção coletiva, de construção conjunta, simplificação, e o nosso desafio é extraordinário, porque realmente estamos envoltos em um processo que é hipercomplexo, repetitivo muitas vezes, emburrecido muitas vezes, e é o que nós temos. Então, assim, não conseguimos dar passos mais largos, até porque o nosso ICMS ele é um tributo de caráter nacional, ele não é um tributo estadual propriamente dito, porque toda a legislação ela tem uma feição, ele tem uma índole de nacionalidade, né? Então, esse momento do Cefaz Dialoga, ele vem logo depois também de outra medida que eu acho que foi um divisor de águas na nossa relação, quando no início do ano nós instauramos o CONDECOM. A nossa última reunião do CONDECOM foi uma reunião excelente, né, Eliezer? Uma reunião muito boa em que a gente trouxe uma série de tarefas de casa, realmente, e que demonstra esse engajamento nosso no sentido de estar ao lado de vocês, escutando. Eu acho que no mundo complexo como a gente vive, exercitar a escuta é uma das maiores virtudes que nós temos. E uma escuta que realmente esteja presente. Porque quantos de nós não escuta e não está presente? A pessoa falando na sua frente, você com a cabeça lá não sei onde, e isso não gera, eu diria, uma empatia entre nós. E aí o CONDECOM já colheu frutos vitoriosos, e vocês podem ter certeza que nós colheremos ainda mais, porque realmente temos uma disposição para o diálogo. E aí, avançando aqui no Cefaz Dialoga, que nós estamos com várias coisas que vão impactar, e esse impacto que nós pretendemos é sempre um impacto positivo, não é simplesmente mudar, é mudar para melhor. O Cefaz Dialoga, ele já começa a entronizar
essa primeira versão, algumas das perspectivas que nós aprofundaremos nos próximos passos, né? E é no sentido de protótipo, uma coisa que começa pequena e que ela vai crescendo, quando finalmente nós tivermos o nosso programa de conformidade tributária, em que isso nós conseguiremos realmente visualizar os nossos contribuintes e ter tratamentos diferenciados. Já está no nosso radar a criação de um setor de grandes contribuintes. A nossa auditoria deve mudar a forma estrutural que ela se divide. Um plano de desenvolvimento das atividades de auditoria para o ano de 2020 já está sendo gestado. E tudo aquilo que a gente quer é o quê? Segurança para a atividade do nosso auditor fiscal, transparência nessa atividade para os nossos contribuintes e justiça. Eu digo que nosso auditor não deve correr atrás de um centavo a mais, mas ele também não pode abrir mão de um centavo. Tá? Então, essa busca por essa perfeição, né, ela é sempre utópica, mas ela sempre tem que estar no nosso radar de busca. E aí, hoje, aqui, a gente vai tratar de algumas coisas que impactaram enormemente e que vão impactar ainda mais e que nós precisamos contar com vocês para que essa construção seja, de fato, bem estruturada. Que é a questão do DTE. O DTE é uma aspiração da Cefaz, né, Liese, há vários anos. E assim, numa equipe que realmente se compromissou, e aí eu destaco a qualidade dos nossos gestores e das nossas equipes aqui na Cefaz, com pessoas do mais alto nível e que fazem a diferença. E aí nós conseguimos, num tempo recorde, hoje ter um piloto ativo já do DTE. O DTE vai mudar radicalmente a forma como a gente se comunica, porque torna tudo mais simples, né? Infelizmente, nós ainda temos papéis, ainda temos processos sob a forma de papel. Isso é inaceitável. Isso torna a tua vida possível, o DTE torna possível você trabalhar aqui em Fortaleza, no interior, trabalhar em Londres, onde você quiser, porque não tem mais sentido, num mundo como o nosso, você ficar preso a uma noção de espacialidade. Já estamos até revendo também esses nossos conceitos, né, de CESAT. Não tem mais sentido. CESAT Água Fria só atende os contribuintes de água fria. Você está passando pelo Juazeiro, quer resolver um problema, mas não pode, porque você não é daquela... Então, isso tudo agora, veja, é uma mudança grande, cultura, pessoas envolvidas, e a gente precisa comunicar para que todo mundo, né, compre essa ideia. As pessoas para a gente são absolutamente fundamentais. Outra coisa, o avanço do nosso módulo fiscal eletrônico. A gente precisa, gente, de fato, eu diria, estruturar e sedimentar. Por quê? Porque o processo do módulo, daqui a pouco, já estamos estudando novas ferramentas. Vamos tentar fazer de uma forma, inclusive vai ser compartilhado com vocês pelo Condecom, para que seja uma forma, eu diria, mais simples. Mas a tecnologia gira numa velocidade extraordinária. Então, nós precisamos sedimentar esse processo. Da minha parte, eu não abro mão de nenhum dia do prazo que está estabelecido para a obrigatoriedade. Já falei isso para todos os setores, já entraram com o processo aqui. Então, da nossa parte, o prazo de 30 de setembro há de ser cumprido. Eu não abro mão. Vocês não vão ver a Fernanda agora, salvo se o governador determinar a prorrogação, mas certamente ele vai... me escutar no sentido de por que não, e eu vou levar 1000 argumentos para não prorrogar. Porque nós tem coisas na vida da gente que a gente precisa virar a página. O módulo já rendeu demais, né? Então, precisamos virar a página para a gente poder avançar. E, por fim, a inscrição estadual virtual, que é o Redsim, que é outro golaço extraordinário. Quando eu assumi, a Cefaz estava com 10% de integração no Redsim, e sabendo da importância desse projeto, que é um projeto que facilita a vida do nosso contribuinte, nós engajamos uma equipe de alta performance para que isso fosse, de fato, levado à frente. Hoje, o estado do Ceará, quando você toma a entrada dos municípios na Redsim, nós temos os piores índices do estado. Eu acho que é o estado... Nonatinho está aí? Nonato? Mas ele não está aqui não, né? Acho que o Ceará, no ranking dos municípios que estão na Redsim, nós somos o último estado. E, gente, a Redsim é uma mudança também de paradigma para a gente. Um sistema extraordinário que hoje é capitaneado pela Junta Comercial do Estado do Ceará nacionalmente, né? E aí aqui
faço os meus elogios à doutora Carolina, que foi uma profissional altamente engajada e competente, inclusive já recebeu outra missão do governador agora, e que é uma mulher que fez a diferença naquela junta comercial. Acredito que vocês, muitos de vocês devem concordar comigo. Não existe perfeição, mas eu acho que os passos que foram dados ali na junta foram passos extraordinários, como a gente viu também no nosso Detran, como o Detran era e como é o Detran hoje. Mudou assim extraordinariamente. Então, isso que é bom, a gente precisa também aplaudir. E nós estamos nessa oitiva, né, das inscrições estaduais também, o Nonatinho talvez fale um pouco para vocês, nós estamos fazendo um trabalho de maior detalhamento do Simples Nacional. Duas coisas a gente não suporta aqui na casa e a gente vai trabalhar muito para erradicar ou diminuir: sonegação e informalidade. E aí nós sabemos, né, hoje a gente sabe que pagar o tributo está começando a fazer parte do planejamento, já está fazendo parte do planejamento de algumas empresas. Será que eu pago o tributo esse mês ou não? Então, isso não é aceitável da nossa parte. E aí os contadores, em larga medida, eles podem nos ajudar. Por quê? Porque nós tomaremos, como já estamos tomando no CIRA, medidas efetivas para combater isso, porque em grande medida existem, né, por conta da decisão do STJ, existem determinados comportamentos que são enquadráveis como crime. E essa prática é uma prática absolutamente odiosa, especialmente numa sociedade que tem tantas necessidades, né, e uma sociedade pobre. Hoje de manhã mostrei aqui, dia 14 de agosto de 2019, a capa do jornal Diário do Nordeste é um senhor encostado com a mão assim na porta, no absoluto momento de derrota. O estado do Ceará é o quarto estado do Brasil em extrema pobreza. E aí nós passamos da média de 1 milhão de cearenses abaixo da linha da extrema pobreza. Eu não estou falando dos pobres, tá, gente? É 1 milhão de extrema pobreza. Para a gente saber o que é que significa que nós somos 9 milhões de pessoas. Desses 9 milhões, 1 milhão de pessoas vive com menos de R$ 89,00 por mês. Você imagina você viver com R$ 89,00 por mês, gente. É uma coisa absolutamente inaceitável para qualquer um de nós. Então, realmente, erradicar essa pobreza, especialmente a extrema pobreza, porque, reitere-se, todos os estados da federação, todos tiveram incremento na extrema pobreza nesse Brasil, conforme o último dado que foi divulgado. É um retrocesso nesse país. E a gente não pode, a gente precisa realmente revigorar essa atividade produtiva, precisa contar com os tributos arrecadados, porque o Estado tem como fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas e o Ceará está fazendo. Das 100 melhores escolas de ensino fundamental desse país, 82 estão nesse estado, que é a 12ª economia desse país. Então, veja, nós temos muitos motivos para aplaudir as nossas vitórias enquanto sociedade. Então, nosso papel na Secretaria da Fazenda segue fortalecido, o papel da classe dos contadores é um papel que segue fortalecido, porque a missão de vocês é uma missão muito nobre, né? E em tempos, né, de falta de propósito, de sentido de vida, acredito que vocês têm um papel fundamental, sabe? Bem orientando e sabendo que tudo isso tem um propósito extremamente digno lá na frente, porque infelizmente nós ainda somos um país que se orgulha quando a gente sonega. Quando você escuta pessoas trocarem figurinhas de como sonegar. Nós nunca seremos um país verdadeiramente grande enquanto isso não for repudiado. Porque significa um desrespeito que nós temos entronizado na nossa cultura. Nós não seremos grandes. O índice de desconfiança no Brasil aumentou, o índice de desconfiança das instituições aumenta o medo e cai a arrecadação. Não confiamos uns nos outros. Estamos em um ringue, se eu puder lhe matar, eu lhe mato, se você puder me matar, você me mata, e isso não constrói a nação que verdadeiramente nós merecemos ser. Então, presidente, eu agradeço imensamente a presença sua, a Secretaria da Fazenda está à disposição de todos. Temos espalhado aí essas formas de comunicação. Eu peço desculpas, porque eu vou fazer essa fala e vou passar aqui para a Liana para a condução, porque eu faço parte do conselho da Segás,
Vai ter uma reunião agora do conselho, às 14h está marcado, já estou atrasado, eu falo demais. Mas eu não podia deixar de dar trazer essas palavras para vocês nesse momento, que é um momento muito importante em que a gente abre a nossa casa para vocês. Existe um movimento, né, de que o nosso contribuinte seja um contribuinte pai d'égua, que é o nosso conformidade, o nosso servidor, ele será um servidor pai d'égua também, no sentido de colaboração, de transparência, de justiça, de ética, mais do que nós já somos e mais do que vocês já são. E aí a gente conta com o CRC, como sempre temos contado, sensibilidade do presidente Robinson, que sempre, acho que foi o primeiro movimento externo meu, foi lá para o CRC, né, nesse sentido de se abrir, nós recebemos várias demandas, algumas coisas a gente avançou, mas de fato a gente precisa avançar ainda mais, viu, presidente? A gente se coloca à disposição. Eu peço desculpas aqui por ter que me ausentar, passo a palavra para a Liana, depois o nosso presidente, vamos passar para o nosso convidado, né, Liana? Robinson, eu peço desculpas, tá? Mas Liana me representa aqui, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Boa tarde. Parabenizar, né, primeiro a Cefaz por várias iniciativas, logo no início aí do mandato da nossa secretária Fernanda, já a criação do CONDECOM foi assim, um passo extraordinário. Talvez a gente não tenha percebido isso, muitos profissionais não sabem nem do que se trata o CONDECOM, mas o CONDECOM é o Conselho de Defesa do Contribuinte, instituído pela Cefaz, né, e que há muito tempo essa lei estava, vamos dizer assim, parada, sem movimentação, e a secretária assumiu e, vamos dizer assim, implantou, né, o primeiro conselho, onde o CRC tem uma cadeira, né, no conselho, e o nosso companheiro Eliezer, hoje conselheiro do CRC, ex-fazendário, né, atual conselho do CRC e profissional da contabilidade, nos representa a nossa classe no conselho, tem sido assim um filtro sensacional de levar as nossas demandas, né, de problemas antigos, alguns já resolvidos, alguns recorrentes, né, e que isso tem facilitado muito esse diálogo com a Cefaz, né, e quando ela coloca Cefaz dialoga aqui, é de verdade, a gente tem percebido o esforço da secretaria de ouvir, de pragmatizar as reuniões, as soluções das reuniões, tá, de entender o nosso lado, a forma como a coisa acontece do lado de cá, a dificuldade que nós temos para operacionalizar tantas demandas, os prazos que são exíguos, né, as tarefas burocráticas e que dão muito trabalho, que exigem muita mão de obra. Eu acho que isso tudo tem sido bem discutido e bem conduzido hoje pela secretaria, que tem realmente tido assim, uma porta muito escancarada para nós, né, e uma oportunidade como essa que nós estamos tendo hoje, de, enfim, ter uma apresentação aqui de 3 ou 4 temas e poder discutir e até colocar algumas situações que possam estar ocorrendo ou que vão ocorrer, né, e que a gente vai perceber isso, porque nós estamos no dia a dia. Às vezes a secretaria não imagina como é que acontece na ponta, e a gente vai ter essa oportunidade de passar isso. Então, fico assim muito feliz com esse momento da Secretaria da Fazenda, a forma como ela tem se relacionado conosco, né, em todos os aspectos. Sugeri aqui, estava conversando com o Cialdino ali fora, a secretária falou, olha, precisamos aí do servidor pai d'égua, do contribuinte pai d'égua, e também precisamos também premiar os nossos contadores pai d'éguas, né, porque também tem muita gente aí que está trabalhando, prestando um grande serviço para o Estado, vamos dizer assim, né? Nós somos, eu sempre digo assim, o profissional da contabilidade é um agente público sem estar na folha do Estado, tá certo? E que recebe um monte de demanda que o Estado transfere para nós, profissionais, transfere para as empresas, mas na realidade quem recepciona somos nós, e que nós temos que estar entre duas cobranças, né? A cobrança do empresário por um lado e a cobrança do Estado, do fisco pelo outro, e a gente ali tem essa capacidade de, como diz um amigo meu, né, fazer aqui, segurar os pratos, tudinho, não deixar cair, né, e às vezes, até injustamente, somos às vezes colocados como o vilão da história, vamos dizer assim, como vilão da história. Então, é importante esse reconhecimento também dos profissionais da contabilidade, né, uma profissão que tem sido assim importante ao longo dessas últimas décadas, tem crescido bastante, e que sem dúvida nenhuma agora com
essa nova formatação, tecnologia, revolução tecnológica, robótica, né, automação, inteligência artificial, nós vamos também junto aí nesse processo para dar nossa contribuição cada vez maior para o Estado e para as empresas. Obrigado aí também pelo convite. Como a secretária Fernanda já colocou, é importante que cada um aqui se sinta realmente acolhido. É um prazer a gente receber cada um dos senhores aqui na nossa casa fazendária, e, acima de tudo, a gente ter essa certeza de que esse processo é um aprendizado mútuo, como a Fernanda colocou, como o Robson também falou, esse aprendizado, essa escuta ativa. Na hora que eu escuto o contribuinte, na hora que eu escuto o contador, que vocês nos escutam, é um aprendizado mútuo. É esse gerar empatia. E nessa relação de empatia é que gera a confiança. Então, assim, alertar cada um dos senhores, conclamar cada um para que aproveite esse momento que a Cefaz está vivendo, esse processo de um diálogo aberto, um diálogo transparente. Como a secretária colocou, né? A gente tem muito esse zelo pela coisa pública, no sentido de a gente querer sempre o cumprimento com regularidade das obrigações tributárias, nesse sentido de gerar realmente essa parceria. E essa transparência é um dos pilares que a gente tem almejado aqui, é um dos pilares que a gente tem buscado. Um segundo pilar também é a questão da simplificação, porque tanto a secretária Fernanda, como eu, nós somos da área de normas. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque muitas vezes a gente tem consciência do quanto a legislação tributária, o quanto o ICMS por si já é um imposto complexo, é um imposto que assumiu no cenário nacional uma loucura, digamos assim, né? Cada estado com sua legislação. Então, um dos pontos é nesse sentido de pautar nossas ações pela simplificação. É uma coisa que nós estamos perseguindo. A gente agora vai sair com o novo regulamento, a parte 1, no sentido de trazer toda essa atualização, né? Então, de trazer todo esse novo contexto e que a gente possa se ouvir. A questão do contribuinte, do contribuinte pai d'égua, né? É interessante quando a gente for escolher o nome, né? Porque lá em São Paulo é conformidade tributária. Aí é um nome que estava bem adequado com a Avenida Paulista, né? O contribuinte de Alagoas é o contribuinte arretado, também bem condizente com a realidade nordestina de Alagoas. E o nosso é pai d'égua. E até nessa construção, nessa parametrização do contribuinte pai d'égua, a gente vai precisar muito conhecer, ouvir os senhores e conhecer realmente quais são aquelas burocracias que a gente às vezes até adota e não tem noção do quanto isso repercute, o quanto repercute em custo, em dissabores na vida de cada contribuinte, na vida do profissional de contabilidade. Então, a gente inaugura, né, esse Cefaz Dialoga com muito prazer, se sintam acolhidos. Aqui os nossos profissionais vão falar sobre essas ferramentas que a secretária já colocou e agradecer a presença de cada um. E também, assim, não há necessidade de dizer, mas eu gostaria de enfatizar que nós estamos à disposição para o que necessitar, né? Porque muitas vezes faz parte desse processo de diálogo esse conhecimento mútuo da realidade de cada um.